Aqui, pronto. Ana, pode começar. Em primeiro lugar, bom dia a todos e desculpa aí qualquer erro, vão logo desculpando. Acho que eu fui dormir às 2 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir, tão nervosa. Não, mas não tem, a gente está aprendendo junto. Não tem problema não, vai lá que a gente te ajuda. Ah, vou precisar mesmo. Tudo bem, sem problema, vai lá que eu te ajudo. Bom, esse capítulo ele é um esclarecimento, né, do que a gente já vem comentando, e ele aborda o trabalho dos olhos durante a leitura. Foi feito pela Elizabeth e pelo Rayner, né? Kate Rayner. Vamos lá. Bom, eu, como tenho mania de professora, eu sempre gosto de botar uma pergunta. Mania horrível. Mas eu tenho que colocar, eu fiz de tudo, eu digo, não é para minhas crianças, não é para o pessoal assim, não, mas entende, mas eu tenho que colocar. Se eu não colocar, bem, não é meu. Vamos lá. Bom, eu coloquei isso aqui porque até quando eu comecei a estudar, ver esse assunto, eu vi como a nossa ideia de leitura é bem distante do que ela é realmente, né? Como aqui que fala que nós temos a impressão de que o olho vai lendo, né? Vai passando a vista em tudo e também assim vai passando a vista e ele não para, né? Aquela coisa assim contínua. E nós vemos que não. Né? Aliás, eu acabei respondendo, né? Eu ia perguntar para vocês que ainda não entende muito bem do assunto, né? O que vocês pensam, que ainda não, que entrou agora no grupo, como é que acontece a leitura? Alguém poderia falar? Alguém que ainda não conhece. Alguém que... Não, eu achava assim, ó, que eu, por exemplo, eu sou pianista, e desde meus 8 anos que eu toco, eu lembro da professora assim, lê na frente, já lê, e não sei o quê. Gente, era um negócio. Então, para mim, eu sempre tinha que estar, por isso que os pianistas tocam, leem partitura, tem essa agilidade, porque a gente é treinado para isso. Então, eu sempre imaginei que a gente sempre estava lendo na frente. Vendo esse texto aqui, eu falei assim, cara, deve ser a mesma coisa com música, né? Então, não é bem assim. A gente volta um pouco, né? Parece que a gente vai faz a regressão e retoma. Foi o que eu entendi, né? Eu falei assim, nossa, muito interessante. Exatamente. A questão da regressão, eu nunca imaginaria que a gente voltava, a não ser, como vem falando no texto, na parte que você... eu acho que eu não entendi, vou voltar, né? A parte consciente, mas eu nunca pensei que a gente voltaria sem perceber isso. Bom, então, ele fala que o movimento ocular é algo bem crítico, né? No sentido assim, que não, apesar da gente achar que é uma coisa natural, comum, mas não envolve vários processos. Bom, aí vamos começar pelas características básicas, né? Assim, os movimentos básicos durante a leitura. Os olhos, eles permanecem, né, relativamente por períodos chamados fixações, que no normal vão de 200 a 250 milésimos por segundo. Né? Mas também é o normal, a média. Porém, eles também permanecem, dependendo da pessoa, que é uma coisa que o texto enfatiza bem, né? Dependendo da pessoa, pode durar 150 a 500 milésimos por segundo. E lembrando que esses estudos são na língua inglesa, né? Porque cada língua tem a sua especificidade. Né? Estou certa, professora? É isso mesmo. O chinês, por exemplo, é diferente. Eles levam mais tempo. Eu até coloquei aqui uma frase de chinês. Isso, é diferente. Então, essas paradinhas, né, quando a gente fixa o olho, que para, são as nossas fixações. Né? Outra coisa também que eu não sabia, que a gente para, que eu sei, como a gente fala aqui muito no Ceará, né, igual o cantigo de grilo. 4 horas, né? E tudo que a gente absorve é no momento da fixação, né? Aliás,
no momento da fixação, né? Todo aquilo que é útil, porque entre uma sacada e outra, entre a fixação e outra, que é quando a gente faz a sacada, apesar da gente passar a vista, mas assim, pouco ou quase nada é absorvido durante a sacada, né? Que é o que já justamente vem mais embaixo, né? E esse movimento, quando eu saio de uma fixação para outra, é chamado de sacada. E ela é mais ou menos de 7 a 9 letras, né? Aliás, letras e os espaços, que é outra coisa que eu também aprendi, né? O espaço conta como se fosse uma letra. E ela dura de 29 a 30 milésimos por segundo. Bom, nas sacadas, que é o que a gente... Oi. Deixa eu perguntar uma coisa, Ana. Você vai andar com o seu slide ou vai ficar só nesse? Vou andar com o meu slide, como assim? Porque a gente está vendo só aquele The Work of the Eyes During Reading, que é a primeira slide. Aí Sério? depois deve ter o segundo, o terceiro a gente não está vendo. Eu acho que você tem que abrir o... Tá. Abre eu estou passando aqui normal. Mas está aberto? Ai, se a senhora não fala, eu ia até o 12º, jurando que eu estava abafando. O que eu percebi, falei, bom, acho que não, ela está seguindo. Achei que você estava só introduzindo. Ó, experimenta. Aí, foi. Agora foi. Pronto. Agora foi. Agora. Isso, tá ali. Passou? We have the impression, isso. Tá certo. Agora tá indo. Agora o 3. Eu já estou no 3. Então Basic. Pronto, já. Aqui. Passou? O 3 não foi ainda. Ainda não foi. Como é que pode? Peraí. Eu acho que foi. Experimenta abrir Agora foi. Agora foi. Só que aí aparece tudo, né? Se não aparece. Se você clicar ali onde eu tinha te falado, você consegue aparecer só a tela que você está mostrando. Não, aparece. Coloca não na apresentação de slides, mas nessa leitura do ladinho. Tá vendo que tem do ladinho onde parece um livrinho? Esse do lado esquerdo aí. Do esquerdo. Do esquerdo. Aqui, ó. E não, mais a direita agora. A direita, mais um, a direita. Esse. Esse? Isso. Aí para nós aparece uma coisa e para você aparece os dois. Passou? Tá passando? Passou o segundo, agora o terceiro. Isso. The basic characteristics. Agora 4, ok. Pronto, já ia para esse. Aqui vai falar justamente o que a gente já comentou, a questão da regressão, né? Que ela é mais ou menos de 10% a 15% da nossa leitura, né? E interessante a regressão, que ela é feita inconsciente, a maioria das vezes, né? E a cada 4 a 5 segundos, se eu não estou enganada, você volta uma vez. Deixa eu ver aqui, só conferir aqui. Você... desculpa. A quatro ou 5 sacadas, você volta a 4 a 5 sacadas por segundo, você volta a cada 2 segundos, né? Você tem as sacadas, aí, sem você perceber, o seu olho volta. E interessante, que eu já tinha lido no outro texto, é quando você faz essa regressão, seu olho cai realmente em cima daquela palavra que ficou, vamos dizer assim, que ela não ficou completamente bem entendida. Assim, é como se o olho já tivesse medido onde eu preciso voltar. E tudo isso inconsciente, né? A maioria das vezes. E no inglês, como no português, o movimento da sacada, o efeito da direita, ou da esquerda para a direita. Uhum. Tem alguma coisa a acrescentar, professora? Não, pode ir. Se eu tiver, eu falo. Pode ir. E aqui eu tenho... Como é que eu poderia falar isso em português? Um retorno de varredura? É isso mesmo, É quando você volta para a linha de baixo, né? Exatamente. Você vai e varredura, porque você tem que passar por tudo, né? Retorna, só que na linha de baixo. E interessante que na linha, não sei se eu já falei isso, mas você não lê a linha toda.
no máximo 80%. Quando faz esse retorno, ele não volta, o nosso olho não bate na primeira letra da próxima linha. Ele bate mais ou menos assim no meio ou de 4 a 5 letras, né? Isso. O olho cai em cima. E no final da linha do mesmo jeito, não vai até a última letra. Eu acho, se eu não estou enganada, acho que 7, pronto, 7 espaços, né? Até o final da linha. E tudo isso requer, vamos dizer assim, do cérebro, muitos processos, né? Há uma coisa também muito importante, a questão do olho. Porque eu achava que quando você bate o olho, assim, numa palavra, né, os dois olhos estão olhando ao mesmo tempo, vamos dizer assim, para a mesma letra, e não. Há sempre, o olho esquerdo, ele sempre vai além do olho direito. Sabemos que são pequenos espaços, né, mas é como se fosse cruzada a visão. Eu acho isso muito interessante também, né? Que um olho vai um pouquinho além do outro. Não é tudo bem alinhado. Bom, agora nós vamos para a questão que é mais rápido, né? A leitura silenciosa ou a leitura oral? E eu acho assim que é uma coisa muito importante para a gente como professor aprender, né? E se trabalhar muito na questão da fluência, a leitura aqui nesse sentido, porque muitas vezes a gente ou bate muito na leitura oral ou bate muito na leitura silenciosa, né? Às vezes a gente esquece que temos que trabalhar as duas e entender qual delas realmente vai melhorar a fluência do meu aluno. Bom, aqui nós temos as diferenças, né? Em que a fixação durante a leitura oral, ela é mais longa. E eu entendi que é porque quando você vai falando, né, você tem que dar... A sua fala não acompanha os seus olhos. Né? E ela demora aqui, como está falando, 50 milésimos por segundo a mais. A sacada também, né, ela é menor, né, e há mais regressões. Porque, geralmente, acho que é normal, no texto, quando você lê em voz alta, principalmente se tiver alguém lhe ouvindo, você tem aquela preocupação maior de ser uma coisa bem, como é que eu posso dizer, bem compreendida, né? Então, e quando a gente está em leitura silenciosa, geralmente a gente vai passando, se realmente alguma coisa incomoda, a gente volta, né? Mas na leitura oral, não. Então, eu creio que também é por causa disso a demora na questão do mais tempo em cada fixação e a questão do tamanho da sacada também diminui. O olho, ele está sempre à frente da voz. Então, por exemplo, enquanto eu estou lendo aqui a palavra silence, o olho já está em versus ou oral. Então, é por isso que a questão da leitura oral, ela demora mais um pouco. Alguma coisa a acrescentar, gente? Não, é que o importante da gente saber o oral é porque mesmo quando a gente lê silenciosamente, a gente, quando o olho enxerga a letra, né, ele vai fazer a parte oral, entendeu? É silencioso na sua cabeça. E quanto mais você reconhece, mais rápido você conhece a palavra que você vê muito, mais rápido é essa parte fonológica, mas ela tem a parte fonológica. A gente pode não estar lendo oral, mas a gente precisa do som, porque a gente volta, né? Língua é som. Então, o que a gente está vendo no papel é uma representação. E a gente sabe que as línguas, umas mais do que outras, as representações têm problemas, nem tudo está exatamente como a gente fala. Então, realmente, a parte fonológica, ela também acontece, mesmo quando você está em leitura silenciosa. Só que ela é muito rápida, né? Quanto mais fluente você é na sua leitura, mais rápido ela é. Só para vocês
assim, se darem conta, vocês devem ter já percebido, quando você está lendo, silenciosamente aparece uma palavra que você nunca viu, você vai ler letra por letra, né? Criando, até conseguir decifrar, né? Então, você vê como a parte oral está lá, né? A parte fonológica está lá. Ô, Pro, Oi. não sei, deixa eu fazer, posso fazer uma pergunta? Lógico. A gente lendo no silencioso, você vai criando as imagens na mente, não é? Não sei se é isso. É como se você fosse reverberando dentro da mente o som, né? Um eco, é mais ou menos isso? Para algumas pessoas é mais do que para outras, entendeu? Se você precisa desse... Mas, de qualquer jeito, ele está lá, o som está lá. Ele está lá, né? Ele está lá, ele pode ser muito rápido, entendeu? Mas ele acontece. Mas ele acontece. É como se tivesse um outro lendo dentro de você, né? É essa sensação. Porque, na verdade, o olho ele bate na letra, mas o que vai procurar, ele vai procurar é o som. Que ele tem lá guardado é o som, porque o som já foi aprendido antes. Sim. Né? Quando a gente ensina a criança a ler, ela já sabe aquela palavra, então ela já tem um lugar lá, que aquilo está arquivado. E aí a consciência, né, fonológica. A gente só vai criar um link entre aquela representação escrita e o som que já está lá. Eu posso fazer outra pergunta sobre a questão dos olhos? Eu fiquei até assim, quando eu li, falando que ele às vezes cruza, né? E que o olho esquerdo pode ser um pouco mais ágil, assim, mais rápido. Então, nós não temos, assim, um olho dominante? Porque é sempre o esquerdo ou pode mudar? Ou eu falei besteira? Não sei. No caso, aí o esquerdo já é o dominante, né? Vamos dizer que ele tá... nesse caso, o esquerdo é o dominante. Se você viu que o esquerdo passou, ele é o dominante. Todo mundo esquerdo dominante, eu não sei te dizer. A gente tem que perguntar para cada um. Tá. Porque na psicomotricidade a gente sabe disso, que ou o pé direito é dominante ou o esquerdo, né? Os membros pares, um ou outro é dominante. E a mesma coisa na audição. Agora eu fiquei pensando no olhar, né? O meu olhar, o olho dominante você pode ser canhoto, né? Ou se você pode ser destro no olhar. Então, né? Não sei. Desculpa, é só uma pergunta. Imagina, é legal. Eu estou anotando aqui para perguntar. Interessante, acho que a gente poderia tentar descobrir mesmo, porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas realmente. Isso foi um oftalmo que falou, né? A questão do eu tenho um olho mais míope, vamos falar assim, o que é melhor, ele domina, ele compensa o outro. Né? Eu falei assim, nossa, que interessante. Eu ouvi isso do oftalmo, né? E eu falei assim, nossa, que interessante. Depois você estudando, que eu trabalho com psicomotricidade, na especialização, eu lembro da professora falando disso, que a gente tem um dominante, né? Tanto na audição, quanto no olhar, quanto nas mãos, nos pés. Eu falei assim, pode ver que uma perna é mais difícil você cruzar, a outra é mais fácil. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Então, por isso que eu fiz a pergunta. É algo que a gente pode ver depois. Peraí, Sheila, repete, você... Pode perguntar no GELC. Pode perguntar no GELC também, verdade. Bom, aqui no texto fala, na página 45, que o esquerdo, a fixação dele é maior. É uma afirmação, né? Mas a gente pode ver se isso mas assim, é o normal, né? Como assim, a maioria das pessoas são destras, não são canhotas. Mas tem quem seja canhoto. Então, é isso que a gente está levantando essa questão. Né? E caso, por exemplo, a pessoa tenha um problema na visão desse olho esquerdo, se o direito compensa. Né? Seria mais ou menos isso. Como é que funciona? É isso, Andréa? Foi isso, Pro. Eu fiquei realmente pensando sobre essa questão da visão mesmo, né? Porque temos, com o tempo, vai aumentando, né? Tem um olho que a gente acaba enxergando um pouco melhor, o outro tem uma necessidade maior no uso do óculos. Aí eu fiquei nessa questão realmente do olho esquerdo. Estou marcando, anotando aqui como é que funciona. E já estou até pensando no seguinte, por exemplo, eu tenho um problema de audição no ouvido esquerdo. E o médico fala assim para mim, Maria Cristina, é muito pouco, ainda é considerado normal. Mas para mim, eu não ouço. Agora, eu acho
que era o meu dominante. Aí 15% foi o vital. Eu já até tentei colocar aparelho, mas ainda não consegui achar o que funciona para o problema exatamente que eu tenho, porque é muito pouco. Né? E os aparelhos, eles não têm uma sensibilidade tão grande. Eles são melhores, vamos dizer assim, funcionam melhor para quem tem uma perda maior. Mas eu estou pensando aqui no ouvido que pode ser que seja a mesma coisa, entendeu? Eu acho que sim. Você vê, assim, às vezes, alguns cantores, não sei se vocês já repararam, Mariah Carey fazia isso. Ela ia fazer os agudos, ela abaixava assim a cabeça e colocava a mão em um dos ouvidos, não vou lembrar agora qual, para se concentrar mais e para pegar os harmônicos das notas. Então, e é interessante, às vezes eu vou escutar também, eu aproximo um lado, então, intuitivamente, né? Então, pode ser. Né? Será que esse lado será dominante em tudo, né? Fiquei pensando nisso aqui agora. Também não sei. Isso que é interessante, viu, Ana? Eu lembro na psicomotricidade os professores falando, que nem eu sou destra, certo? Mas o meu pé dominante é o esquerdo. O meu também. Né? O meu olho dominante é o esquerdo, já o meu ouvido dominante é o direito. Então, assim, eu não sei. É uma resposta que eu não sei. Não, vamos procurar, porque é interessante saber, inclusive, se isso é uma coisa que a pessoa é assim para todos, ou se desenvolve mais, você tem como desenvolver um lado mais que o outro. E ficam as questões para a gente descobrir. Legal. Eu já fiquei pensando assim, se isso tem que ser desenvolvido até certa idade, né? Também fiquei... Provavelmente. Você começa viajando, né? Provavelmente como tudo, né? Enquanto o cérebro é mais plástico, depois começam os problemas. Bom, posso ir passando? Pode. Só relembrando aqui, né, que a voz, os olhos estão à frente da voz. Né? Próximo. As variações entre as fixações e as sacadas. Bom, a questão individual agora, né? Que alguns leitores, eles têm as fixações perto, né, do 200 e outras bem perto de 300. E já outras são menores, são tão fluentes que eles conseguem fazer essas fixações, né, menos que 200 milésimos por segundo. Desculpa, eu não estava falando o tempo, né? Então, tem pessoas que são tão fluentes que elas conseguem fazer essas fixações em menos de 200, porém outras já passam, né? Por isso que eu falei que no início, que vai de 150 a 500 milésimos por segundo cada fixação. Depende muito da fluência do leitor. E algumas sacadas... Só perguntar, o que é essa fluência, gente? Quando ele fala em fluência, o que ele está dizendo, na verdade? Fluente, quanto mais a pessoa lê, mais palavras ela conhece. E isso é a fluência. Porque quando o seu olho bate, quanto mais frequente aquela palavra for para ele, mais rápido ele vai para frente. Então, para aprender a ler, precisa ler. Entendeu? Tem outro jeito, é prática, porque essa rapidez, ela vem da sua frequência com que você conhece e vê aquelas palavras. Então, mesmo um leitor muito fluente, se ele pegar um texto de um assunto que ele não conhece, cujas palavras ele não pouco vê, ele vai ler mais devagar. É natural. E a gente sente isso também. Quando a gente está lendo um texto mais difícil, a gente pega pela primeira vez, como vocês pegaram aquele de terça-feira, se a gente leva o dobro do tempo para ler. Então, esse fluente, quando ele fala fluente, é isso que ele está tentando dizer. A fluência vem com a prática de leitura, conhecer as palavras. Pode ir, Ana, obrigado. Obrigada também, professora. Aí, aqui nós temos aqui também, as sacadas também elas podem ser menores, que a gente viu no início que elas vão de 5 a 7 letras, né? Mas também elas podem ser de 1 a letras espaços, né? Letras e espaços. E também tem no outro texto que eu havia lido faz tempo, a questão da microsacada. E nesse texto não comenta, mas no anterior,
ele comenta que são até menores que um espaço. E essas que são realmente bem inconscientes, né? Mas que ainda existem esses... É porque eles diz que a gente acaba quando a gente lança o olho, às vezes tem uma incorreção qualquer e ele precisa se ajeitar, entendeu? Exatamente. Essa micro, já foi um pouquinho demais para a direita, então eu vou trazer um pouco para a esquerda, coisas desse tipo. É como, entendeu? É encaixar mesmo. É por isso que tem essa micro. Aqui no texto vem, eu acho que se encaixa nessa palavra, overshooting. O chute é quando o olho sai para pousar, né? E é o launching e o chute. Aí quando ele land, às vezes ele não cai exatamente no melhor lugar da palavra para ler, aí ele se acomoda. Ele vai para um lado, entendeu? Para a esquerda ou para a direita, para poder fixar melhor. Então, essas sacadas podem diminuir bastante, né, de 1 a 2 letras, e também elas podem ter espaço de 10 letras, né? Eu acho que nesse caso também vai na fluência, né? Tudo tem a ver com a fluência. E ou quão vamos dizer assim, a proximidade que você tem com aquele texto, né? Como a senhora já acabou de falar. Com aquelas palavras. Que a gente não conhece, né? Quando a gente não conhece o assunto, a gente vai ler pela primeira vez, o que a gente chama em inglês. Para você que a Adriana fez, para ver se você autoriza. Espera aí. Repete, André. Oi, André, o que você disse aqui? Autoriza o quê? Oi? Oi, Pro, desculpa, eu abri sem querer. Não, tudo bem, não, que você falou alguma coisa, autoriza, eu pensei que estava alguém tentando entrar que eu não tinha visto. Eu também pensei. Não é isso não. Marina entrou já, né? Eu abri o WhatsApp, a Marina queria entrar. É que depois que eu autorizei uma primeira vez, ele vai automático. Então tá bom. O verso que eu autorizei, você entra e sai automático, não precisa mais eu autorizar. É só a primeira vez. Vamos lá, Ana, aí depois, o que vem aí? Vamos aqui. As diferenças ortográficas, né? Isso também influencia na leitura, que é até que a gente já comentou a questão das fixações, né? Que vai depender também, as fixações, as sacadas também vai depender do sistema, né, de escrita. Aí, botei a pergunta, mas já respondi também, né? What do you think about it? Ai, meu Deus do céu. Bom, e relembrando que o que nós estamos falando é na questão do estudo da língua inglesa, né? Questão das sacadas, os tempos e tudo, mas comparado isso a outras línguas, como no caso aqui do texto que fala do japonês e do chinês, isso já muda. Porque, por exemplo, no japonês e no chinês, não são um sistema alfabético, são logográfico. Logográfico. Então, é totalmente diferente, né? Enquanto os nossos olhos, eles na sacada vão de 5 a 7, aqui no chinês vão de 2, né? 2 caracteres. Aí uma pergunta, professora. Oi. Eu não consegui ter clareza nisso, a questão dos caracteres. É porque, assim, cada tracinho desses tem um significado. Pois é, mas então, assim, os caracteres, quando eu estou falando da língua do japonês e no chinês, né? Mas, assim, porque eu quis fazer comparação em caracteres e letras e espaços, né? Porque no inglês, a medição é as unidades, né? São as letras, São as letras, né? E no caso do chinês e do japonês, coreano, são caracteres, né? Isso, são os caracteres. E os caracteres, por exemplo, pode ter, com 2 caracteres, você já tem, né, você já tem uma sentença. Pronto, aqui eu tenho 4 caracteres. E então, a frase? Então, qual é a frase que está escrita aí? Frase bem simples, a casa é grande. Tá, mas aí Oi, fala. Você vê, por exemplo, esse primeiro desenho, né? Na minha cabeça eu vou chamar desenho, que é uma logo, né, no caso.
Aí, quando eu coloquei a frase lá no Google, né, eu coloquei a casa é grande. Aí você fica imaginando que esse primeiro seria o A, né, o outro casa. Mas aí a gente sabe que não é assim, né? Não. Mas fica bem claro porque que diminui tudo, muda muita coisa. Muda o tempo de fixação na leitura, né, desse sistema ortográfico, porque são mais coisas para você analisar, né, para o cérebro processar. Isso. E também diminui a sacada. Não dá para você pular muitos caracteres, porque, como a gente acabou de ver, cada caractere tem muita informação. Uhum. Aí aqui está dizendo, no japonês, vai um pouquinho, consegue mais, né? Que é 3,5 caracteres. Uhum. Porque aí deve ser a riqueza de cada um é menor. Quanto mais detalhe, ou seja, mais informação ele tiver, mais... Oi, Marina? Quanto mais ele tiver de informação, mais o olho vai ter que se deter ali para observar, né? Para conseguir decifrar. E é uma questão assim, você olha para você que tem um português há tanto tempo, você olha isso aqui, meu Deus, isso é impossível, né? Na hora que eu coloquei lá no Google, tinha assim, chinês original e chinês simplificado. Quando eu coloquei o simplificado, ainda tinha mais traço em cada caractere. Eu digo, não é possível que seja simplificado. A ideia de simplificado é diferente. Com certeza. Aqui também ele comenta a questão do hebraico, né? E foi outra coisa muito interessante que eu aprendi. No hebraico nós não temos vogais, só as consoantes. Então, o cérebro ele precisa, né, um processo ainda um pouco maior, porque você ainda tem que preencher aqueles espaços, né? O preenchimento das vogais acontece de acordo com o contexto. Uhum. Então, o conjunto de consoantes é o mesmo e ele pode representar, sei lá, um monte de palavras. Como você vai saber? É aquilo que a gente estava vendo, né, da semana, terça-feira, da plausível, né? Quais são as palavras plausíveis? Então, o seu cérebro começa a colocar vogal, né, de acordo com a plausibilidade do texto. E é assim que funciona. E existem, inclusive já tentaram colocar alguns traços nas consoantes para indicar a vogal, mas depois que a pessoa aprende, a pessoa não quer mais aquilo, parece que é que nem andar de rodinha na bicicleta, é só quando você está aprendendo, depois você, entendeu, consegue fazer sem a ajuda. Para nós, né, é quase, a gente imagina ser impossível, não é? Ainda mais aqui no Brasil, que a situação tendo as vogais já é dificuldade, né? A alfabetização avalia-se mas toda língua tem uns problemas, por exemplo, o que se estuda muito, hoje se fala muito, na questão, né, da ensino da língua a partir dos fonemas, é que o inglês ele tem um problema sério, porque a gente conhece o inverso, né? Uhum. Para nós, a gente vê a palavra, não tem a menor ideia como é que aquilo se fala. Pode ser N coisas. E para o falante nativo do inglês, ele sabe falar, ele não tem a menor ideia como aquilo escreve, porque ter vários conjuntos de letras que vão dar o mesmo som. Então, isso é uma dificuldade na hora de aprender a ler e a escrever. Né? Outras línguas não são assim, o português é melhor que o inglês, tem algumas exceções que a gente sabe, né? Tem sons que tem mais do que uma forma de escrever, né? Como pode ser cedilha, pode ser S, mas, por exemplo, dizem que a língua mais que a gente chama clara, né? O inglês é opaco, seria o italiano. O italiano tem a melhor correspondência entre o grafema e o fonema. Uhum. E, segundo o que a gente lê, na Itália, as crianças vão para a escola, né, para ser alfabetizadas em setembro, quando começa o ano letivo. Quando elas saem no Natal, né, que tem um período de recesso, elas já estão lendo. Então, assim, elas já reconhecem todos os grafemas, né? É óbvio que ela não tem fluência, todas essas coisas que a gente já sabe, mas ela já reconhece porque entendeu? Para cada grafema um fonema.
isso faz bastante diferença na hora de aprender. Ô, Pro, inclusive, os melhores métodos de canto são os italianos. Pode ver que os melhores cantores são os italianos, né? Então, a gente sabe isso em música. Eu trabalhei muito com correpetição em pianista com repetidor, é o que acompanha as aulas de canto, enfim. Então, eu fiz isso com os professores de canto e eles sempre falavam, os melhores métodos são os italianos, porque a língua ajuda muito, entendeu? E o povo canta muito também. Tem essa experiência, né? Mas... Cultura. Uhum. Então tá aí, é porque realmente ajuda, né? O português não é ruim. A gente vai descobrir agora, fazendo trabalho aí, que nós estamos fazendo é isso, porque não tem nenhum trabalho feito com o português. Mas, assim, a hipótese é que não seja, não vai, talvez não tão bom quanto o italiano, mas não é o inglês, né? Pelo amor de Deus. Aliás, o inglês precisa de uma reforma ortográfica há 200 anos já. Então, só 200 anos atrasado. Mas tem umas brigas lá por conta disso. E eles mudam a alfabetização todo ano, tentando melhorar. Depois a gente pode ver o que eles estão tentando fazer para, né, tentar amenizar o problema da língua. Mas eles precisam de uma revisão ortográfica para ontem. Vamos lá, Ana. Eu estou te atrapalhando. Não, tem que ser assim, né? Cada um falando para enriquecer. Só mais uma coisinha que eu não havia comentado, a questão do sistema chinês, são morfemas, né? É diferente do nosso, que é alfabético, lá cada caractere é um morfema, pelo que eu entendi aqui. Não sei se eu entendi correto. Mas aqui fala que cada caractere é um morfema. Diferente do nosso, né? Uhum. E o nosso morfema tem um monte de letras. Ele pode ser uma letra só, né? Mas que nem A de amoral, né? Ele nega só com a letra A. Mas ele pode ser grande, como pode ser duas, como in, diz, des, né? Então, para ser morfema pode ser usar várias letras ou sons, né? Ou grafemas e fonemas. Bom, aqui nós vamos falar sobre as técnicas, né? Que são usadas para estudar o movimento ocular, certo? E o que se estuda se examina é a fóvea e a parafóvea, né? Uhum. E a fóvea é o centro, né, do olho, e é na fóvea, na fixação, é a fóvea que fixa, né? Uhum. E é a partir dali que é tirada toda a informação. Isso a gente viu na discussão de terça-feira, esse todo aí entre aspas, né? Já ia não, a gente está cada vez mais que a parafóvia já fez uma boa parte do trabalho. Então, a parafóvia, vamos dizer, é o que está... Isso eu quero dizer em inglês, around, né? Ao redor, né, da fóvea, e a parte periférica é o que está ao redor da parafóvea. Interessante, eu não vou mexer, mas eu tinha aberto aqui no meu computador, mas eu não quero mexer aqui para não dar problema, aquela imagem que a senhora tinha colocado naquela apresentação no grupo do GEL, que eu acho, GEL. A parafóvia? Isso, né, que é aquela frase, aí tem a parafóvia, tem aquele triângulo, né, em cima da parafóvia, e outra coisa... Deixa eu ver se eu consigo entrar com o meu aqui, sem você precisar mexer no seu. Deixa eu ver aqui. Porque ali, só em você olhar, você entende bem, né? Isso, deixa eu colocar aqui, ó. Esqueci. E a anafóvia que tem... Deixa eu ver se você... Só um pouquinho, eu vou entrar com o meu aqui. Ok? Aqui. Estão conseguindo ver o meu? Vai abrir agora aí. Conseguiram?
Não, no meu não sai. Continua o meu. Sim. Eu tô vendo os dois. Tá vendo os dois? Quem não tá vendo? Sou eu, mas eu não tenho problema, não. Acho que é porque, como eu estou apresentando, né? Não sei, porque aqui não diz que aparece. tá. Eu estou apresentando, que está compartilhando com todo mundo, por isso que eu estou perguntando se todo mundo está vendo. Eu estou vendo a tela da Ana minimizada. Está todo mundo conseguindo ver essa que está escrito fobia e parafobia? Eu Sim, estou conseguindo ver. Sim. Então, ó, aqui a gente consegue ver nesse desenho aqui, olha, numa linha, ó, o que a fobia está vendo, né, a fixação, olha a nitidez, né, e depois, aqui eu estou lendo o desenho de baixo, né, e aí a parafobia, ela já é uma área mais, né, que você fica menos clara. No quadro de cima, quando tem aquele fixation point, aqui fica, olha aqui, a acuidade visual de 100%, ela é bem curta, olha aqui, só em cima do for. Então, a partir daqui, ó, do 75% do 2, e aí ela vai caindo. Então, a partir do 5, fica bem difícil de ler. Tá? Então, isso aqui, essa parte aqui de 75 a 45 é a parte da parafobia. Tá? Agora, tem gente que consegue ver mais longe, mas isso são diferenças individuais, e tem a questão que a gente viu de quanto mais fluente você é, mais você vê mais longe. Por quê? Porque você consegue reconhecer rapidamente que palavra é, entendeu? Levando em consideração aquilo que a gente viu na terça-feira, né, da plausibilidade, tudo isso, né, o olho rapidamente reconhece, e uma vez que ele consegue decifrar, ele já pode mudar, né, a gente viu, ele se programa para outra letra, né, para mudar a fixação, e aquela informação já foi enviada ao cérebro para a parte de processamento. Fica claro? Oi, fala. Pode Também perguntar. tem a questão do tamanho da letra, né, e a distância. Isso. Está do olho, né? Professora, eu queria tirar uma dúvida. Eu contei esses espaços dessa frase e dá 44 espaços, né? Então, assim, o olho, ele consegue abarcar tudo isso. Apesar de que nós sabemos que o principal que está na fóvea, mas, assim, no geral, ele consegue abarcar os 44 espaços. Então, é que a qualidade do que é visto é muito pequena. Entendeu? Você vê aqui nesse que você está conseguindo ver o que eu estou mostrando, não, né? Mas Não. Então, mas assim, estava mostrando o que eu estava vendo aqui. Não, deixa eu ver o seu aqui. Na verdade, ele a qualidade, né, a acuidade visual cai muito. Então, você tem uma visão, mas você é tão embaçado, embaralhado, que você já não consegue discernir, né, o que está escrito. Tá? A fonte mesmo de pesquisa é a zoofóbia e a parafóbia. Não, é a parafóbia, né? Agora, como a gente viu, isso de acordo com o texto que você vai estar lendo, com a língua e com a sua fluência, né, de leitura, pelo número de palavras que você conhece, ela muda. Né? Quer dizer, o que você está vendo é o que você está vendo, mas como você pode trabalhar isso com a plausibilidade é que vai mudar. Se você tem mais vocabulário, né, que aí no fim é isso, quanto mais vocabulário você tem, mais fácil de você achar uma palavra plausível. E não precisar efetivamente esperar chegar até lá para reconhecer. Se é uma palavra que você nunca viu, você vai ter que esperar realmente, né, você fixar, e aí você ainda vai usar o método fonológico, né, vai de letrinha em letrinha para conseguir entender o que é aquela, reconhecer uma palavra, né, pelo menos para gravar. Se você não sabe, vai ter que ir atrás, quer dizer, tem para tudo quando a gente não conhece a palavra. Tem um limite de tempo de fixação para que essa palavra seja, vamos dizer assim, compreendida? Por exemplo, porque às vezes eu noto muito quando a criança demora demais a ler uma palavra, ela já perdeu completamente, né? Assim, ela não consegue mais entender o que ela leu. Quando ela vai... Porque apaga. Na verdade, o problema é a memória de trabalho, que à medida que a gente vai lendo as letras,
né, que vai processando, o cérebro vai guardando a memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela apaga rapidinho. Então, se você demorar para chegar ao fim da sentença, quando você chega no fim, você já não lembra mais o começo, não faz sentido. Ou se você para numa palavra, entendeu, muito tempo, aí você já esqueceu do resto também, entendeu? É o problema de memória. Então, os leitores fluentes, eles usam muito bem a pouca capacidade da nossa memória de trabalho. Isso também, gente, é diferenças individuais. Tem gente que tem uma memória de trabalho excelente. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, o aluno é ótimo para a língua estrangeira, é porque ele tem uma ótima memória de trabalho, que ajuda pra caramba. Quem tem uma memória de trabalho normal já tem um pouco mais de problema. Mas não é que a pessoa tem problema, é uma questão da memória. Mas isso a gente vê numa outra oportunidade. Eu estava olhando aqui o horário, já são 7h57. Espera aqui, deixa só você... deixa eu tirar o meu aqui. Agora entra o seu de novo. Todo mundo vendo o seu? Todo Ana? mundo tá vendo o meu? Tá todo mundo vendo da Ana? Isso, Isabel. Oi, Isabel, tudo bem com você? Te acordei? Tudo. Não, desculpa eu. Não, eu achei que você tivesse perdido a hora, que é normal, não é nenhum problema. Mas... eu perdi a hora mesmo, mas eu tô vendo desde as 7h10. Não, eu vi que você entrou, mas eu vi que você não tinha. Eu falei, ela perdeu a hora, que é normal, né? A gente sabe, todo mundo acontece. Ainda mais nessa pandemia, que tá todo mundo mal acostumado. Ixi, pois é. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui. Isabel, você vai ficar para a próxima vez. Te agradeço, né? Desculpa ter feito você levantar, só para ouvir. Eu acho que nós vamos precisar de pelo menos mais uma sessão. Eu estou disponível, gente, como eu falei, eu estou afastada para pós-doutorado, estou aqui para isso. Mas eu sei que vocês estão super atrapalhadas com os momentos que vocês estão vivendo na escola, via online. Vocês querem repetir isso na quinta que vem, ou vocês querem esperar essa vida de vocês se acalmar um pouco? Vocês vão ter férias? O que vocês estão imaginando que vai acontecer? Vão ter algum tipo de recesso? Professora, eu gostaria de continuar. Nós já tivemos férias, eu e a Andréa já saímos de férias adiantadas e forçadas. Então, eu estou amando, então se der continuidade... Tá legal. Acredito. Então fazemos assim. Eu prefiro também. Então, a gente volta na próxima quinta, da mesma forma, essa forma mais devagar, tá? Porque o objetivo é que vocês consigam entender bem para acompanhar a terça, tá? Esse bem assim, a gente vai discutir mais, falar mais assim, ligado à parte de leitura efetivamente, né? E na terça a gente avança um pouquinho, aí na quinta a gente retoma um pouco para trás e vai tentando alcançar. Tá legal? Legal. Então, na terça que vem, continua? Então, na terça a gente volta com o texto normal, né, a reunião com a Caterine, e na quinta a gente continua daqui o mesmo texto. Tá ok. Tá legal? Olha, gente, muito obrigada por levantarem cedo aí, tá? As mamães com seus bebês de todos os tamanhos, porque filho a gente sempre, vou avisando, a minha já tem 30. A gente ainda trata como bebê. Tá? A gente não faz essa mania. Os problemas gente, desculpa aí, qualquer coisa, viu? Imagina, Ana. Foi ótimo. Olha, a Ana, só para apresentar, ela é me orientando lá da Federal do Ceará. A Ana também está interessada em alfabetização, ela é professora também, né? Como é que chama isso aí? Educação infantil? Como é que é o nome? Educação infantil, ensino fundamental? Ensino fundamental. Os dois, eu trabalho com os dois. Isso. E ela fez também, ela está terminando o curso de letras em inglês, mas ela gosta mesmo dessa parte de alfabetização. Tá ok?
Então, gente, obrigada a vocês. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigada, Parabéns, Ana. Pessoal. Obrigada, Ana, professora. Obrigada, Ana. Por nada, Ana, foi ótima Ana. apresentação até agora. Oi, Isabel. Que foi ótima sua apresentação, Ana, até agora. Legal. Foi ótimo mesmo. Legal. Gente, vamos lá. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau. Bom dia. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Tchau, beijo.